Checkmate, um século do Ready-Made, 1913-2013. Esse é um projeto contemplado pelo edital Conexão Artes Visuais MINC Funarte Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e que tem como mote a comemoração do centenário de criação do Ready-Made pelo artista francês Marcel Duchamp, promovendo encontros para refletir, revisar, criticar, discutir e debater temas de grande relevância que surge da prática da apropriação manifesta na produção de artistas contemporâneos que trabalham com objetos, imagens e mensagens prontas. Desses quase 30 artistas, eu escolhi alguns que tinham como tônica, quer no desenho, quer na pintura, sobretudo, esse hábito, essa experiência de não lidarem propriamente com a matéria, no sentido de criação, na busca da originalidade absoluta, mas, pelo contrário, artistas que operavam a partir de imagens já existentes. Selecionei artistas brasileiros de diferentes gerações que, particularmente, possibilitam uma visada, né, de diálogo com a obra do Duchamp a partir desses 3 pontos: ironia, sarcasmo e a ideia de economia, né? Aproximar-se da obra de Jacques Lerner a partir do conceito de paradoxo implica entendê-la, portanto, como um espaço de propagação de ideias e de percepções que não convergem para um acordo sobre o que elas significam. Requer compreendê-la como lugar onde não cabe o bom senso, ou seja, não cabe a determinação de um sentido que exclui os demais sentidos possíveis. Demanda, pelos mesmos motivos, subtrair da obra do artista uma identidade fixa ou uma identidade certa, subvertendo o senso comum que quer atribuir a tudo a segurança de um nome permanente e de um nome inequívoco. Quando você dá um nome a alguma coisa, você já fechou ele dentro de uma ideia, né? E acho que, à medida que Duchamp foi trazendo as questões absolutamente inusitadas e desafiadoras que ele trouxe, a gente foi tentando criar os nomes a partir das experiências dos embates. Qual a diferença entre a arte moderna e a arte contemporânea? Quando que deixou de um sistema vigorar, iniciou-se um outro? Existe essa demarcação? O ciclo de palestras ofereceu a vocês um laboratório para apressar esses problemas que envolvem a prática da apropriação, tanto no exterior, quanto no Brasil, quanto em Goiás. Tadeu é um dos principais nomes da crítica de arte do país, é autor de inúmeros livros, é professor do programa de pós-graduação em artes visuais da ECA, USP, foi curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo e é o atual diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. E deixamos de prestar atenção, deixamos de levar em consideração que mesmo no período que a gente chama de período moderno, você tem todo uma reelaboração do que já foi feito, mesmo pelos artistas modernos. Isso, quando não interessava a história da arte, ela simplesmente colocava de lado, né? Ela começa a prestar atenção nisso quando os artistas contemporâneos, mais efetivamente, passam a trabalhar de maneira clara, de maneira objetiva, com esse passado, né? Eu estou me referindo aqui, quer dizer, a partir dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, é que começa a história da arte, a crítica de arte, a rever esses conceitos, a partir, sobretudo, da produção que acontecia naquele momento, né? Nascido no Rio de Janeiro e residente em Brasília, Geortoff é artista visual que transita pelo objeto, pela instalação e pela performance, desenvolvendo trabalhos experimentais que exigem o dilatamento do nosso olhar e que mostram uma relação profunda com o universo literário. Pós-doutor em performance e instalação, é professor do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes Visuais da UNB, onde atua na formação de novas gerações de artistas.
Tem realizado exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, e em Goiânia apresenta a mostra individual Ambos Mundos, em cartaz na Galeria da FAV. Como se daria a passagem do interior para o exterior, da sombra para a forma? Existiria um lugar do íntimo, uma morada para o íntimo, nessa oralidade imersa em um fluxo intenso de paisagens que apenas reconhecemos de passagem? Para pensar uma poética do íntimo, propomos iniciar pelo inexorável paradoxo da razão em revelar um segredo, que, em princípio, se destina à invisibilidade, ao silêncio do ateliê e não à exibição da sala de exposição. Esse paradoxo parece habitar a fonte matriz de qualquer obra de arte, mesmo se considerarmos aquelas fruto de uma gestação coletiva. Moacir dos Anjos foi coordenador de artes visuais da Fundação Joaquim Nabuco, diretor do Museu de Arte Moderna Luiz de Magalhães, no Recife, curador do Pavilhão Brasileiro da 54ª Bienal de Veneza, da 29ª Bienal Internacional de São Paulo e da 6ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre. A artista paulistana Jacques Lerner, a luz ou a sombra, né, dessa ideia do ready-made, da presença do ready-made na arte contemporânea. Não porque Jacques toma essa questão, ou esse conceito, como objeto ou como tema de seu trabalho, ela não faz isso, ela não tematiza a questão do ready-made, mas porque o seu trabalho somente se faz possível na medida em que a ideia do ready-made está completamente incorporada ao repertório de quem faz arte hoje. Essa ideia do ready-made permeia o trabalho dela, sem que ela em nenhum momento se preocupe em estar tematizando essa questão da apropriação, da questão do ready-made. Eu acho que é preciso anunciar, desde logo, de partida, que ela é uma obra que não afirma significados únicos. Não é possível dizer que a obra de Jacques Lerner é sobre isso ou sobre aquilo. Porque, em um momento, ela parece encadear conceitos e as coisas de um determinado modo e, imediatamente em seguida, ou às vezes ao mesmo tempo, basta olhar a obra de uma outra maneira, ela indica outras maneiras de relacionar esses conceitos e essas coisas. Carlos Sena é professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, diretor deste Centro Cultural UFG, dirigiu a Galeria da FAV, foi curador do primeiro Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste e atualmente cura aqui no Centro Cultural UFG a Mostra Arquipélago, Arte Contemporânea Brasileira no acervo do CC-UFG. O Artista Embalado foi o nome da minha dissertação de mestrado há 15 anos atrás. Então, vou fazer o Artista Embalado revisitado. Eu segui a trajetória do objeto do século XX. Não é? Aqui, claro, eu estou fazendo uma abordagem específica da embalagem, mas eu segui a trajetória do objeto do século XX. Essa imagem ela é tão forte, a ideia do ready-made, do pronto feito, porque o artista faz um deslocamento disso que foi criado, que foi gerado para alguma função, para a extensão e conforto do corpo do homem. Esses dois contrários se encontrando aqui e completamente disfuncionalizados. O banco não serve mais para sentar, a bicicleta não serve mais para mover. Os outros dois articulam agora uma outra possibilidade. Que possibilidade é essa? Isso foi deslocado a um estágio de coisa. Felipe Scovino é professor do Programa de Pós-Graduação de Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor e pós-doutor em Artes Visuais por essa mesma universidade. É autor do livro Arquivo Contemporâneo, publicado pela Sete Letras, e Cildo Meirelles, publicado pelo Azul Editorial. Foi ganhador da Bolsa Estímulo de Produção Crítica em Artes pela região Sudeste, MINC Funarte 2008, e curador das exposições individuais de Lígia Clark no Itaú Cultural e Abraham Palatinic no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Então, quando o Nelson envia essa carta, né, questionando o porquê do seu trabalho ter sido incluído na exposição, no salão, na exposição, coloca também, direciona essa arma, né, direciona essa visada para um pronto estabelecimento sobre os critérios que a crítica
passa a ter naquele momento, né? Isso, na minha opinião, é uma atitude puramente do Champiana, né? Colocar, deslocar, né, essa funcionalidade, né, não mais do crítico como senhor de si, né, ou do curador como senhor de si, mas que ele apresente claramente os seus critérios de seleção. Né? Que plano, portanto, de modernidade está se colocando no Brasil naquele momento, no meio das artes plásticas brasileiras naquele momento. Né? Todos os profissionais que atuam como críticos, historiadores, curadores e artistas comprometidos com as questões da arte contemporânea. Formei um grupo heterogêneo para permitir a abordagem aprofundada e diversificada sobre o tema. O que eu estava em contato ali nesse momento era com a técnica da apropriação. Era o rótulo de manteiga no lugar onde deveria existir pintura, desenho. Dos quadros tinha rótulo de manteiga. A gente foi criado, a gente foi formado numa compreensão da arte, né, de que o grande artista ele buscava a originalidade, né? Quer dizer, o artista busca sempre ser original, ele busca sempre ser diferente, ele trabalha direto com a matéria, ele transforma a matéria, ele se debruça sobre a linguagem, sobre cada uma das linguagens, tentando buscar novas potencialidades para elas. Enfim, esse é o discurso da modernidade que nos instruiu muito. Esse fenômeno da modernidade, essa passagem da modernidade à contemporaneidade, se dá, talvez de uma maneira mais madura, na aparição das linguagens abstratas. Mesmo dentro da modernidade, existem outras possibilidades poéticas que os artistas estão livres para experimentar. Mas o que importa é que eu estava ali diante de uma escultura toda realizada com coisas da cultura industrial, com latas, uma coisa viva, direta, da vida, né? Agora eu sei, do consumo. E se por um lado nós temos alguns artistas que insistem de maneira perfeita, de maneira correta, vamos dizer, em lidar diretamente com a matéria do mundo, né? Outros artistas durante todo o período moderno e na contemporaneidade que preferem lidar ou que tendem a lidar com essa matéria já elaborada, né? Essa matéria já transformada, sobretudo, em imagem, mas não apenas. O legado do Chan na história da arte brasileira começa com que o Nelson também vai criar uma alcunha, né, para esse trabalho chamado Happening da Crítica. E a história da apropriação ainda está por ser escrita. Eu fico muito feliz com a resposta que houve. Quando eu escrevi o projeto, eu não pensei que pudesse ser bem recebido do modo como foi. A gente teve uma plateia bastante frequente. Algumas pessoas chegaram até a ver todas as falas. Isso meio tão conturbado como é o nosso cotidiano, eu acho bastante louvável. Quero agradecer.